Seja muito bem-vindo ao Cantinho Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, artigo 8º. O item é sobre igreja. Lembrando que o fato de eu trazer este assunto para dentro da escola bíblica dominical é porque no final da revista, após a finalização da lição de número 13, consta este documento na revista Compromisso. Razão de eu, então, começar a falar um pouco sobre a igreja, que foi o assunto justamente do terceiro trimestre de 2024. A primeira coisa que eu quero salientar é chamar atenção para o que está na declaração doutrinária. A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas. Observe que igreja não é um indivíduo, não é uma pessoa. Desta maneira, quando você ouvir todo e qualquer pregador dizer, você, isto é, sozinho, como indivíduo, é a igreja, você está ouvindo algo errado da parte de um pregador ou pregadora que não está levando em consideração o termo eclesia no grego, que significa justamente igreja, dando aquela ideia de ajuntamento, mais do que uma reunião para fins sociais, pelo contrário, mas que se reúne ou se ajunta em torno de um nome, que é sobretudo o nome, numa referência ao nome de Jesus. É uma congregação local de pessoas regeneradas, são pessoas que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, conforme a terminologia bíblica, foram feitas novas criaturas e por isso andam em novidade de vida. Elas foram batizadas, isto é, nas águas, porque imersão significa esse batismo bíblico, esse mergulho, quando nós somos imersos na água, nós estamos nos identificando com Cristo Jesus, e isso se dá após a profissão de fé. Numa igreja batista é assim que procede. Os crentes em Jesus, à medida que eles vão professando sua fé, logo no comecinho, antes mesmo do batismo, ao aceitar Cristo Jesus, o que que eles fazem? Vai para uma classe, aprende as doutrinas básicas, elementares, por sua vez, apresenta ou dá a sua profissão de fé, e após essa profissão de fé, descem as águas batismais. É neste sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Até porque, às vezes, se refere à igreja no sentido de igreja universal, nada a ver com a chamada iurde, mas sim uma referência à igreja composta de todos os santos, de pessoas de todas as épocas, tribos, lugares, etc. e tal. É essa igreja que às vezes se refere, quando não aquela chamada igreja triunfante, numa alusão aos crentes que já partiram para a eternidade, que se encontram com Deus, não dormindo, porque não existe um sono chamado da alma, eles estão no estado de consciência, é isso que a Bíblia nos garante, e a gente vai observar então, além de uma igreja triunfante, uma igreja universal, a igreja local. Eu falei igreja local no singular, mas todas as vezes que se refere à localidade, sempre vai colocar no plural, porque nós não temos uma igreja batista, e sim igrejas batistas. Cada igreja batista tem uma autonomia, é a mesma forma de governo, chamado congregacional, e a gente pode observar isto no dia a dia. Se porventura na sua igreja não há chamada batista não tem adotado esse procedimento, ela pode voltar ao trilho. Para isso, tem que rever alguns conceitos que foram introduzidos sorrateiramente e que acabou, vou dizer assim, tirando um pouco da identidade de uma igreja realmente ou genuinamente batista. Uma igreja batista, ela tem na Assembleia o seu poder máximo, ou seja, as pessoas vão fazer escolhas, tomarem decisões em Assembleia. O pastor presidente, ele está ali como um moderador, não é alguém que manda, alguém que tem uma postura de déspota ou ditador, pelo contrário.
Ele pode votar em alguns casos específicos, como no chamado voto Minerva, ou seja, quando deu um empate, aí sim ele tem o direito de votar. Da mesma forma, quando um pastor, como moderador, ele está ali na mesa, a pergunta mais importante que ele faz é a seguinte: qual é a vontade da igreja? Porque é a igreja que decide. Se ele quiser dar alguma opinião, falar a respeito de algum assunto, pelas normas parlamentares, ele tem que deixar a mesa, o vice-presidente então assume, né, vai conduzindo, e ele, como um membro de igreja batista, porque ele também está inserido como membro naquela igreja local, ele pode dar, vou dizer assim, a sua opinião, que será ouvida, mas necessariamente não acatada, a não ser que a igreja toda entenda que é algo realmente da parte de Deus. Feito estas observações sobre a Assembleia, normas parlamentares, etc. e tal, a gente vai observar que as congregações são constituídas por livre vontade dessas pessoas com finalidade de prestarem culto a Deus, a observar as ordenanças de Jesus. Comumente a gente se refere às duas ordenanças, a questão da ceia, a questão do batismo. Acontece que se a gente ampliar um pouco, abrir o leque, a gente vai observar que tem muitas outras ordenanças, porque Jesus mandou a igreja fazer muitas outras coisas. É uma ordem de Jesus: ide por todo mundo pregar o evangelho, fazer discípulos em todas as nações, é uma ordenança. Jesus também nos ordenou a amar as pessoas e orar pelos que vos perseguem, mais mandamentos. Observe que existem várias ordenanças, centenas e centenas de ordenanças de Cristo, mas de uma forma assim clássica, a gente fica com essas duas ordenanças que são o batismo e a ceia, o batismo por imersão, a ceia sendo um momento simbólico, memorial, porém realmente importante e que deve ser feito com certa forma de gratidão a Deus, alegria no coração, mas também de uma forma solene. Quando eu falo solene, porque o elemento divino, não ali constituído no pão e no vinho, simbolizado pelo aquele suco que a gente via de regra distribuir nas igrejas, mas a gente observa que a gente está lidando com as coisas relacionadas ao eterno, a Deus, e não pode ser de qualquer maneira, de maneira assim, digamos assim, informal. Eu, particularmente, prezo por esse elemento formal, quando não solene, sem ter necessariamente que abafar a alegria, a forma espontânea naquele ato em si. A gente prossegue dizendo que a Bíblia, ou os ensinamentos de Jesus, é para edificação mútua, é para que eu e você sejamos edificados, ou ainda aperfeiçoados também na obra do Senhor. Tudo é voltado para a edificação da igreja, e não existe essa ideia de que alguma coisa tem que ser feita para o indivíduo, para ele se deleitar, se esbaldar, buscar o seu próprio proveito. Ora, se ele busca o seu próprio proveito, ele busca se dar bem em detrimento de outrem, ele está sendo egoísta, e isto não pode realmente permear as nossas relações eclesiásticas. Naturalmente que na edificação da igreja vai haver a proclamação do evangelho. Evangelho de quem? Evangelho segundo as igrejas batistas? Não. Evangelho de Deus. E este evangelho de Deus faz alusão à pessoa de Jesus Cristo, que é poder para todo aquele que nele crê. O evangelho é Jesus. O evangelho não é apenas, Jesus não é apenas o conteúdo do evangelho, como parte do ensino do evangelho. Jesus é o próprio evangelho. Jesus é a boa nova ao mundo. A gente vê isto claramente na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, você vai ler do versículo 1 até o 3, vale a pena, e depois passa para o 16, mas levando em consideração todo aquele contexto, e você vai ver que o evangelho é acerca de seu filho, numa referência a Jesus. Sem dúvida alguma, a boa notícia a toda a humanidade é Cristo Jesus, Senhor nosso e Deus nosso. As igrejas no Novo Testamento, elas são autônomas, por mais que havia figuras importantes como o apóstolo Paulo, outras pessoas como Timóteo, Tito, Epafrodito, Barnabé e assim por diante, muitos homens de Deus, inclusive são mencionadas mulheres como Priscila, juntamente com Áquila, que formavam o casal, sem falar também de Lídia, Febe, enfim,
uma infinidade de personagens reais que contribuíram bastante para a edificação da igreja, que trabalharam, se gastaram na obra do Senhor, contribuíram enormemente. A gente observa que as igrejas neotestamentárias são autônomas, ou seja, as pessoas não interferiam nas decisões da igreja, elas orientavam as igrejas locais, elas, enfim, aconselhavam, porém não tem aquela questão assim de impor as coisas. Pelo contrário, há um apelo, em nome de Jesus para que as pessoas ouçam aquelas orientações como vindo da parte de Deus, mas a gente vai observar uma igreja autônoma ou as igrejas autônomas que tomam suas decisões, que escolhem os seus líderes e assim por diante. Ela tem, portanto, uma igreja local, um governo democrático. Essas observações, além de governo democrático, pratica a disciplina. E eu lembro do saudoso pastor Ebenezer Soares Ferreira. Ele dizia que antigamente nós tínhamos disciplinas demais, ou seja, exclusões demais, e hoje em dia temos disciplinas ou exclusões de menos. Quando ele fala isto, é porque se a mulher na década de, quem sabe, 40, década de 50, 60, quando não até 70, se ela andasse de bicicleta, a mulher era desligada do hall de membros. Se a menininha na década de 80, 90, logo no início, fosse para o cinema, assistir uma sessão no cinema, já foi desligado do hall de membros. Se andou de cavalo, montou num cavalo e estava de saia, por exemplo, já não estava, já, ou de calça, não importa. Ou seja, se usasse bermuda, é, calça comprida, se utilizasse, levasse uma introdução de instrumento como bateria na igreja, guitarra, tudo isso era considerado mundano. Então, muita gente foi realmente desligada do rol de membro, não que estavam em pecado, mas por conta de um zelo excessivo. Eles tinham zelo, porém sem entendimento. Agora, por outro lado, a gente chegou a um ponto, parece-me, pela observação minha, é que a gente tem realmente desligamento de menos. As pessoas estão fazendo algumas coisas, está fora da linha, ou seja, está bem fora da curva ali, e alguns líderes têm fechado os olhos. Não, não, não vamos desligar, não. Gente, existe a disciplina que ela vem de forma preventiva, por exemplo, através da pregação, do ensino da palavra. Você está corrigindo, você está orientando, você está disciplinando a igreja como um todo. Mas existem também outras formas de demonstrar, como às vezes o gabinete, que pode ser utilizado para aconselhar, para demonstrar, para repreender ali entre o líder e Deus, para que ele possa refletir naquela postura até então adotada, que não é compatível com a fé cristã, e caso ele não ceda e não se arrependa dos seus pecados, e isto vai influenciar negativamente o nome de Jesus naquela localidade, bem como a manchar o nome da igreja, a igreja que é de Cristo, não resta uma outra coisa a fazer a não ser aquele método cirúrgico que é desligar do rol de membro. O objetivo do desligamento é justamente preservar o corpo são para que aquele membro, por dizer assim, podre, que está realmente sendo nocivo, não venha prejudicar todo o corpo. Mas uma vez aquela pessoa que foi desligada cai em arrependimento, entende que Deus está renovando a sua mente, o seu coração, ele agora já se encontra quebrantado, prostrado diante de Deus, ele naturalmente vai pedir a reconciliação, porque ele foi restaurado e ele vai ser colocado, digamos assim, na igreja novamente, para a glória de Deus, para a edificação de todo o corpo de Cristo. E é bom que sejam feitas as disciplinas de uma forma eclesiástica, mas com coerência, levando em consideração aquelas questões que são realmente essenciais, que são que precisam ser tratadas como pecados, porque o pecado precisa ser confessado e abandonado. E há algumas coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas ainda assim podem trazer alguns contratempos que podem afetar grandemente
o testemunho perante a família, igreja, quando não, sociedade no qual as pessoas estão inseridas. Então, é sob a direção do Espírito Santo que tem que ser feito toda tratativa no tocante à disciplina, quer de forma preventiva, quer de forma cirúrgica, ainda assim, visando sempre a restauração de todo aquele que for pego em alguma falta. Ainda sobre a igreja, as igrejas devem relacionar-se com as demais igrejas da mesma fé e ordem e cooperar voluntariamente nas atividades do reino. Ora, dentro de uma denominação, as igrejas batistas, elas se pedem filiação à convenção, à associação, e elas se colocam à disposição justamente dessa cooperação, de uma forma organizada e voluntariamente participar, quer através da sua própria presença, como enviando mensageiros, quando não, através de ofertas, ou seja, de recursos financeiros para trabalhar cada vez juntos em prol de algo como missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais, através dos nossos orfanatos, das nossas escolas, seminários, enfim, vários projetos que nós temos no meio associacional, quando não denominacional. Ainda assim, a gente precisa cooperar com as igrejas chamadas co-irmãs por este. São igrejas co-irmãs, igrejas batistas da mesma fé e ordem, as quais nós mantemos, inclusive, bom relacionamento fraterno através das chamadas cartas de transferências e de reconciliações. Esse processo precisa ser observado e no meio desse emaranhado de dominações, aí entra aquela questão: e se eu não aceitar através de carta de transferência membros de outras igrejas? Gente, a gente não pode confundir uma coisa com outra coisa. Suponhamos que eu trabalho numa empresa de ônibus. Eu sou rodoviário e eu trabalho na empresa X. Por mais que eu seja da mesma categoria, eu não posso adentrar numa outra garagem ainda, com outro uniforme, de repente com um logotipo diferente. A cor pode ser azul, pode ser a mesma cor, branca, não importa do uniforme, né? Mas se eu entrar numa outra garagem e falar assim, eu sou rodoviário, eu sou habilitado, sou da mesma categoria, quando não do mesmo sindicato, e por conta disso eu vou pegar o ônibus de uma outra empresa. Você não pode fazer isso. Da mesma maneira, se você está numa igreja batista, eu oriento, seja um bom cristão chamado batista. Se você está na igreja presbiteriana, a mesma coisa, seja um bom presbiteriano, seja um bom metodista, seja um bom crente anglicano, luterano, está na Assembleia de Deus, seja um bom assembleano. O importante é você contribuir com a sua igreja local. Agora, você se foi batizado numa igreja, você faz parte e trabalha de uma forma efetiva numa igreja, você coopera através dos dízimos, das ofertas, dos dons recebidos do Senhor. Aí, quando você vai para outra, você quer receber, digamos assim, todos aqueles privilégios ou benefícios, ou o que você vai olhar e achar que são os seus direitos só porque você é filho de Deus, mas você está numa outra denominação, você não faz parte daquela mesma denominação, daquela mesma igreja. Então você não pode chegar assim, eu quero exigir isto, aquilo, outro. A gente não pode ir por aí. A gente tem que entender que a obra de Deus tem que ser feita de maneira séria, criteriosa e de modo coerente. Você vai dizer assim, ah, mas denominação ou placa não é importante. Ora, se não é importante, vá para a sua igreja, converse com o seu líder e faça o seguinte: peça para ele retirar a placa da sua igreja. Para que ter uma placa na sua igreja se você diz que não é importante? E se ele chegar a esse entendimento, que tire a placa da igreja. Mas acontece que todos nós precisamos de uma identificação. Dependendo da placa que tiver lá da igreja, eu não entro. Eu não entro porque a gente vai vendo algumas questões no nosso meio chamado evangélico que realmente não é compatível com a fé cristã. Existem igrejas que fazem das igrejas comércios. Existem líderes religiosos que não estão preocupados com o reino de Deus, estão preocupados em formar impérios e ter um proveito em cima das pessoas que estão naquele círculo religioso. Existem igrejas e igrejas, existem pastores e pastores. Então, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, mas dependendo da placa que tiver ali, eu não adentro. Eu, Gustavo Luiz. Não é um trauma, não, mas permita-me eu contar uma experiência que eu tive
lá por volta dos 15 a 16 anos de idade. Eu trabalhava numa fábrica de lajes, embora tinha lajes, blocos, ferragens, que eram vigas, né? É, e eu sei que eu trabalhava ali de segunda a sexta e ainda assim estudava à noite. Consegui comprar a prestação numa relojaria, consegui comprar um relógio de marca na época e comecei a pagar a primeira mensalidade, segunda mensalidade, no carnezinho. Que coisa bonita, todo empolgado, todo feliz da vida, porque estava com o meu relógio de marca comprado com o meu suor. E adentrei uma igreja que tinha lá uma placa, e quando eu cheguei lá, sentei, o líder começou a dizer mais ou menos o seguinte: eu era adolescente, mas fiquei esperto e ouvindo tudo. Foi a convite de um amigo que me chamou, eu fui lá, visitei essa igreja, numa boa, e tem uma hora que começou, entrega, na hora do dízimo e oferta, entrega a Deus, tal. Aí começou a insistir, entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, entrega tudo que está no seu bolso. Eu falei, opa, tinha provavelmente alguma a carteira minha, que eu andava com minha identidade, tinha possivelmente alguma grana, né, algum dinheiro, fruto do meu trabalho, e entrega isso, entrega tudo. Quando começou a forçar a barra para entregar tudo, 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 quando de repente o camarada fala assim, entrega o seu relógio, porque ele viu um pouco, não tão de longe, porque a igreja não era tão grande, uma igreja de porte médio, mas a igreja, né, porte médio, até mesmo, vou dizer, igreja pequena, mas ainda assim ele deu para ver que era um relógio de marca. E ele olha para mim, olha pro meu pulso e fala: dê o seu tudo, dê o seu relógio para Jesus. Eu pensei assim, com os meus botões: Jesus não precisa de relógio, não. Lá na eternidade, ele não precisa, ele sequer tem essa necessidade de ter um relógio que é meu. O que que eu fiz? Ó, saí, eu dei linha na pipa, saí de fininho, não fiquei, nunca mais voltei. Não é trauma, não, mas igreja desse naipe, nessa linha, eu não adentro. Primeiro que eu não sou bobo. Minha mãe dizia assim: de boba eu só tenho a cara. Ela brincava. E eu vou aqui usar essa expressão utilizada muitas vezes pela minha mãe, saudosa, Dona Ida, que ela dizia: é, e eu vou falar, de bobo eu só tenho cara. Desde novo, eu vi aqui dali, eu falei, para com isso, eu vou dar uma coisa que foi, que custou alguma coisa para mim, dá para esse rapaz, né, que está pedindo, dá o seu tudo, Deus não precisa de relógio. E o que eu fiz? Nunca mais voltei. Eu não vou ser enganado, e tem gente que adentra de uma forma muito ingênua, com toda a sensibilidade do coração, e até dá, entendeu? Aí é com ela, não é comigo. Mas eu, Gustavo Luiz, não dei e não dou desta forma, porque com Deus não se barganha. E eu não estou aqui para encher bolso de de uma pessoa avarenta que só tem o lucro como objetivo e não cuidar das pessoas. Feito essas observações, a gente vê que nas igrejas batistas há duas espécies de oficiais, pastores e diáconos. Os pastores devem governar bem as suas casas, antes de tudo, para poder ter condições morais e espirituais para cuidar da igreja de Deus. A gente tem que bater nessa tecla porque, infelizmente, nessa área, nesse quesito, tem se deixado muito a desejar e as exceções não podem se constituir como regras. A gente precisa dizer isto de uma forma muito clara, até mesmo com certo pesar no coração, porque a gente não se alegra em dizer que alguns líderes, infelizmente, não têm dado bons testemunhos, mas a gente precisa ficar pautado na palavra de Deus, tendo homens e mulheres, né, pastores, diáconos e diaconisas, exemplos para nossas vidas. Não exigimos nenhum tipo de perfeição de nenhum deles, mas que eles não utilizem da carnalidade para tentar, de alguma forma, obter vantagem da sua função ou do seu ofício, quer pastoral ou diaconal. Depois de dizer estas coisas, a gente pode falar sobre o relacionamento com outras entidades, quer que sejam de natureza eclesiástica ou outra. Não deve envolver a violação da consciência ou comprometimento com a lealdade a Cristo e a sua palavra. Ora, no tocante às outras religiões, digo assim, outras denominações evangélicas, a gente pode ter uma atitude fraterna, cristã realmente, mas cá entre nós, não confunda alho com bugalho.
quando eu chego numa Assembleia de Deus, quando eu já fui algumas vezes na presbiteriana, metodista e etc e tal, eu nunca quis impor as minhas ideias, nunca numa EBD levantei o dedo para dizer, discordo do que está sendo dito, porque eu estava numa outra igreja que não a minha. A gente tem que se colocar no seu devido lugar. Da mesma forma, se você me chama para a sua casa, fazer uma visita, quando não almoçar, eu não posso achar que eu posso dizer tudo e começar a mudar as coisas do lugar, a sugerir isto, aquilo outro, porque a casa é sua, você foi um anfitrião, você me convidou, e por mais que a igreja local seja aberta para as pessoas, existem normas, existem regras, tem regimentos, tem estatutos que vão ser seguidos, cada um conforme o critério daquela comunidade específica, e isto precisa ser respeitado pelas pessoas. É até mesmo antiético a gente chegar numa outra igreja e começar a levar os nossos, vou dizer assim, os nossos resquícios e achar que tem que ser feito da forma como nós pensamos que seja a maneira correta. Nada disto. A gente vai numa forma muito fraterna, respeitosa, usando da educação, sendo gentis, cordiais, até porque nós estamos numa outra igreja, numa outra denominação, e isto a despeito de credo religioso. A gente precisa realmente ter esse respeito e esse laço muito, além de respeitoso, educado, gentil. Já dizia um profeta, entre aspas, aqui no Rio de Janeiro, não um profeta à luz da Bíblia, mas chamado um personagem muito interessante aqui no Rio de Janeiro, chamado Gentileza, que ele dizia, gentileza gera gentileza, é mais ou menos por aí, gente. Seja gentil, vai na outra igreja, seja gentil, recebe pessoas de outras igrejas, sejam gentis também, porque a gente precisa de respeitar as pessoas, tratar bem, porque nós gostamos de gente, de pessoas, tá certo? E cada igreja é um templo do Espírito Santo, e isto faz coro com aquela citação do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios. É bom que a gente acaba tirando um equívoco aqui, porque algumas pessoas acham que esta referência bíblica aqui, de uma forma específica, está falando de cada indivíduo. Nananina, não. A gente tem que ler o texto dentro do seu contexto. E eu, enquanto estou falando, eu estou me reportando a 1 capítulo 3 versículo 16, que diz assim: Não sabeis vós que sois santuário no singular de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos por parte de trás para frente. De trás para frente está dizendo que o Espírito Santo habita em cada crente, em cada um de vós. Ponto 1. Fechou comigo? Acompanhou o raciocínio? É isso que está dizendo. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Sendo que o apóstolo Paulo, quando fala assim, não sabeis vós, ou seja, não sabeis vocês que sois, ou que vocês são, santuário no singular, aí é uma questão de português. Eu não sou professor de português, amo letras, mas não sou professor de português, mas quero aqui ajudá-lo na devida compreensão. O apóstolo Paulo aqui não está dizendo que cada indivíduo aqui é templo do Espírito, no sentido como nós concebemos. Como é que você concebe templo do Espírito? Templo do Espírito é toda aquela habitação, aquela construção que havia lá em Jerusalém? É isto? Não é isto. A referência para templo do Espírito aqui, inclusive, é de naós. É alusivo àquele espaço chamado Santo dos Santos, o lugar do Santíssimo, onde Deus habita. É isso? Eu não sabia. Pois bem, aprendeu mais um pouquinho aqui, que é com grego, através do termo naós, que é da forma como aqui coloca. Porque está dizendo que o templo de Deus, ou seja, não sabeis que todos vós sois, ou seja, vocês juntos, as pessoas estão aqui individualmente, elas juntas formam o santuário, não os santuários. Percebeu? Não é que cada um, aqui Paulo está dizendo que cada um é santuário de Deus, ou cada um é templo de Deus. Pelo contrário, vocês juntos formam o santuário, está no singular, tanto aqui quanto no texto grego. De modo que a igreja é o templo de Deus, templo no singular.
E o templo de Deus, ou a igreja de Deus, é composta por várias pessoas, ou seja, juntos nós formamos o templo ou o santuário de Deus. A mesma ideia a gente encontra lá em Pedro, porque quando Pedro fala sobre, ele chega um momento que ele fala sobre que vós sois pedras vivas, isso mesmo. Não sabeis que sois pedras vivas, ou seja, mostrando que pedras vivas ou tijolos, só para você ter uma ideia, nós somos tijolos ou pedras vivas que juntos formamos um edifício. Este é o conceito bíblico. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 5. Vós também, com as pedras vivas, sois edificados como casa, no singular, casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. É isto que Pedro também faz coro com Paulo. Vamos refazer aqui a colocação. Primeiro, de trás para frente, o versículo citado em 1 Coríntios 3,16. Todos nós somos habitação do Espírito Santo? Ok, ó, é um positivo. Sim, o Espírito Santo habita em cada crente. Agora, nós juntos, segundo aqui, Paulo diz que formamos a igreja no singular, ou o templo de Deus, ou ainda o santuário de Deus, sempre no singular. Não são santuários, templos, nada disto. É um só, vou dizer assim, um só templo, um só santuário que é formado por pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Por que Paulo fala desta maneira? Porque na época havia dezenas e dezenas de templos religiosos, geralmente nos lugares mais altos, como o templo da deusa Afrodite, quando não o templo de Apolo, que eram os dois maiores na cidade em Corinto, e as pessoas buscavam refúgio nesses templos pagãos. E Paulo está chamando a necessidade, até porque a igreja é composta também, e na sua maioria por gentios, de que a igreja que é o templo de Deus, ou seja, a igreja que é esse templo, onde eles estavam se reunindo como igreja, que era o templo de Deus, templo no singular. Tipo assim, o templo de Deus, o lugar que habita, que Deus habita, não é lá no templo da Afrodite, não é ali no templo de Apolo e outras divindades até então concebidas e existentes, que eles viam, olhavam para cima dos montes, via lá, ah lá o templo fulano do Deus tal, da divindade X ou Y. Ah, Deus está habitando lá? Não, ele está dizendo assim, ó, Deus habita aqui, ó. Habita onde? Na igreja, porque a igreja se constitui templo, isto é, a habitação de Deus. É o termo que a gente vem lá, vê lá no grego, naos, e não hieron. Hieron, quando se refere, geralmente é aquela construção toda que inclui o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, toda a edificação. Mas aqui não é hieron, aqui é naos, indicando a habitação de Deus. De qualquer maneira, Deus habita na igreja e o texto enfatiza que Deus habita em cada um de nós também. Glória a Deus por isso. Feito estas informações, a gente vai avançar porque, como eu já falei, há uma reunião universal, no sentido de, ou igreja universal, remida de todos os templos, estabelecida por Jesus, e sobre ele é edificada, constituindo o corpo espiritual do Senhor, do qual ele mesmo é a cabeça. Deixa eu ver, a sua unidade é de natureza espiritual, e expressa pelo amor fraternal, pela harmonia e cooperação voluntária na realização dos propósitos comuns do reino de Deus. Existe esse aspecto dessa natureza espiritual, esse aspecto orgânico, e como o corpo de Cristo, ele é sim esse organismo vivo, ele cresce, ele vai então promover a edificação, a harmonia, a glória de Deus, etc. e tal, mas a partir do século terceiro, quarto, a igreja começou a ganhar aquele caráter institucional, formal, tendo inclusive
o estabelecimento de templos, que são essas construções grandiosas no passado, e outras que vão variar de tamanho para tamanho nos nossos dias atuais. E aqui no Brasil, de uma forma muito específica, a igreja local, ela é uma instituição que tem não uma natureza física, mas uma natureza jurídica. E a gente precisa atentar para esse elemento. A igreja precisa estar devidamente registrada junto aos órgãos competentes. Ela tem que ter esse elemento contábil, tudo em dia, com um profissional da área que possa apresentar todas as informações corretas. A igreja precisa cumprir algumas obrigações legais. Se na sua igreja você faz uso da energia elétrica, você paga a sua taxa de luz, não é verdade? A taxa de água, tem às vezes a taxa de coleta de lixo, e etc e tal. Você cumpre com algumas funções. Há locais que têm isenção de um serviço ou outro, não estes que eu estou falando aqui, mas há isenção disto, como às vezes quando não seja o IPTU, ou no carro e no IPVA, o carro o nome da igreja, a serviço da igreja. É, ele não tem isenção, dependendo, né, junto ao governo. Então, existem alguns direitos também que são é, para as instituições que são pessoas jurídicas. E a igreja, nesse caso, tem também CNPJ. A igreja é tanto um organismo vivo, mas no Brasil, de uma forma bem clara, ela também é uma instituição que tem as suas obrigações legais. Por isso, uma igreja legal é aquela que caminha junto na palavra de Deus e bem como alinhada com a nossa lei, que é a nossa Constituição, que vai reger, sendo esta a Carta Magna, as nossas vidas para que tenha um Estado realmente democrático de direito. Afinal de contas, somos uma república. E como um governo chamado congregacional, ou um Estado democracional, congregacional, vai falei certo? Pois bem, aí sim a gente tem condições de caminhar de uma forma muito tranquila. Vou deixar aqui as referências para que você possa ver e ler os textos que são equivalentes com cada um dos itens que eu mencionei de uma forma assim aleatória, fazendo alguns destaques. Deus abençoe e até o nosso próximo trimestre com a carta aos Hebreus. E posso deixar claro aqui, não foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, embora a tradição alegue que sim. Mas isto é assunto para o próximo trimestre. Deus abençoe e até lá.